censurem a gente, não vamos falar. Não, essa palavra a gente não fala aqui, tá? A gente não vai ser censurado. Bom, hoje todo mundo deve ter acordado com as notícias nos sites, nas redes sociais, falando sobre o confisco nas contas esquecidas, aquelas contas sem movimentação há muito tempo dos brasileiros. Mas para falar sobre isso, a gente tem que dar alguns passos atrás para explicar como que chegou até aí. Vamos lá, gente. A gente está ouvindo muito falar esse ano sobre desoneração da folha de pagamento. Basicamente, o que acontece? Desde 2012, a gente já tem uma lei em vigor que desonera parte da folha de pagamento de 17 setores da indústria. Exemplo aí, a indústria têxtil, tá? O que acontece? Quando você tem uma folha de pagamento num funcionário CLT pela tua empresa, você paga mais ou menos 20% para contribuição previdenciária. Isso é imposto, tá? Para esses 17 setores, como forma lá atrás de até, isso foi por parte do Congresso, de garantir uma empregabilidade maior e um equilíbrio fiscal de contas das empresas, foi feito o que a gente fala de diminuição, que é a desoneração, ou seja, as empresas, em vez de pagarem 20%, tinham uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta, sobre o faturamento bruto. Basicamente, se tinha receita, pagava-se o imposto. Se não tinha, não pagava-se esse imposto. Mas aí eu vou fazer um adendo, né? Já não acho que é uma medida correta, visando que existem vários outros setores, né? Porque privilegiar uns e não privilegiar outros. Mas foi o que passou na época, né? Foi o que passou na época. Só que isso fez com que essas empresas, desde lá de 2012, se programassem, tem uma folha de pagamento, tem empregos, tem salários de acordo com o imposto que é empregado nessa folha, né? O que aconteceu? Início do ano passado, a gente tem o governo Lula entrando no poder, né? E a gente já tem uma discussão ferrenha de aumento de tributos. E esse aí foi um dos mais falados, tá? Jogo rápido. Vamos. Um filme. O cobrador de impostos. Um momento no futebol. Cobrança de falta. Um animal. Leão. Um personagem favorito. Taxa de todo mundo odeia o Cris. Um tipo de homenagem. Tributo. Uma receita. Receita Federal. Teve lá um projeto de lei que foi vetado pelo Lula, a Câmara dos Deputados vetou o veto dele e a discussão foi parar no STF. O Fux pediu vista do processo e disse, querido, se resolvam até dia 11 de setembro de 2024, que foi ontem, até a meia-noite, até 11h59 para a gente ser mais exato. E aí colocou-se um novo projeto de lei, né, para que essa desoneração fosse feita de uma forma gradual até 2027, tá? E qual é o argumento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Ele diz que não foi falado naquela época qual era o impacto fiscal. E ele fala, sem qualquer dados técnico, sem números, de que a desoneração específica, desoneração da folha de pagamento, pode impactar diretamente na reforma previdenciária, ou seja, seria necessária uma nova reforma previdenciária. Então isso é mais especulação para poder aumentar tributo do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Primeiro que de fato não foi feito esse estudo, acho que foi aprovado de forma emergencial, vamos colocar assim, e não foi feito os estudos necessários. Eu acho que nisso ele tem razão. O ponto é que hoje o governo está desesperado por ter receita. Esse é um governo gastão, tem aumentado muito as despesas e precisa de receita. Eles têm que usar agora formas criativas de gerar receita e não ser diretamente o imposto para o consumidor, né, para a população. E essa foi uma das saídas. Poxa, tem a desoneração, que se a gente colocar que ela não é constitucional, se for revogada, vai gerar muito mais receita, muito mais imposto para o governo. Em contrapartida, imagina que você tenha um desconto no teu aluguel ou nas tuas contas do dia a dia, em torno de 15% do que você gasta. E do dia para a noite, sem esperar, alguém fala assim, né, corta, você vai ter que pagar tudo de novo. Então gera um problema de caixa para essas empresas. E essa empresa, se ela não tiver caixa, ela vai ter que demitir. Então é uma série de eventos, é um efeito dominó do que pode acontecer. Por favor, me ajuda. Exatamente. E o que aconteceu junto com tudo isso? Colocaram nessa votação outras coisas. Eu fui ler com mais atenção.
né? Então, basicamente, os dois outros pontos que está todo mundo falando e todo mundo preocupado são aqueles 8 bilhões que estão teoricamente esquecidos ou que as pessoas não sabem que existe, que bancos que fizeram depósitos e os depósitos judiciais em garantia, que a gente sabe que quando uma empresa deve, o que ela tem que fazer, tá? Para que ela não seja confiscada, para que não seja feita penhora online. Ela pode garantir a dívida dela por meio de um depósito judicial. Então, a gente tem hoje no Brasil, em posse do Poder Judiciário, mais ou menos 12,5 bilhões de reais, né? Mais os 8,5 bi desses valores que estão esquecidos, que são créditos da sociedade. Basicamente, uma conta que você fechou e tinha algum dinheiro lá. Exatamente. Um pagamento de seguro que foi colocado na tua conta e você não sabe. Exatamente. Então tem uma série de valores que às vezes são pequenos, às vezes são grandes, que as pessoas desconhecem, que não foram atrás, mas são delas, né? E o governo falou, bom, não mexeu, tem um tempinho sem mexer, 8 bilhões para o meu bolso vai melhorar. E os 12,5 bi de disputas judiciais, né? O governo fala, você me deve dinheiro, você fala, eu não devo. Então, enquanto a gente resolve, enquanto ele vai ser verificado, eu vou deixar esse dinheiro em juízo. O governo fala assim, bom, vamos pegar. Não tem uma definição ainda, mas o dinheiro já é meu. Pegar. E aí, primeira dica que a gente dá aqui, galera, a gente vai pôr aqui na descrição desse vídeo o site que você consegue acessar lá. Eu não tenho nada, mas eu descobri que você tem, tá? Eu tô rico, né? R$13, 13 gente. reais. Mas vamos lá. É 13, hein? 13. É por isso. Você não vai sacar? 13 não, vou sacar 12 só. Deixar um não tem lá. como, você tem não? que sacar os 13. Mas o que eu falo é o seguinte, 13 reais não vai mudar minha vida, né? Certamente não. Como 30 centavos de a gente conversa com pessoas que têm 5 mil, 6 mil, aí pode ser Vou até colocar um print aqui, tá? Esse print aqui de uma pessoa que permitiu que a gente divulgasse, vou só riscar o nome dele, mas olha quanto ele tem aqui. Tem pessoas que têm todos os valores, mas é certo, por menor que seja, o seu dinheiro ser confiscado? É isso que não entra para mim, né? Alguém está tomando o seu dinheiro. E se você não está usando, é um problema seu. E ele não deixa de ser seu. Então, esse é um conflito interessante aí e que foi colocado junto com essa discussão da folha de pagamento, né? Então tem lá um Kinder Ovo ali no meio. Estou falando de uma coisa, mas tem uma surpresinha. É um pacotão, gente. Pacotão para beneficiar o governo Lula, porque ele está precisando de dinheiro. Agora falando, continuando o assunto, falando bem sério, tá? Muita gente vem me perguntar sobre se era possível o governo Lula confiscar as nossas contas, que nem a gente sofreu lá em 1990 pelo Collor. Eu também tenho ouvido bastante essa pergunta. Tá. Tecnicamente, teoricamente, não é possível, tá? Mas, vamos lá. Seria possível, tecnicamente, que o STF tomasse uma série de medidas legislando ao invés de cumprir o seu papel, como é feito hoje? Deixa eu falar quantos é possível. É um monte, mas assim, seria possível? Não. Tem tanta decisão que tecnicamente não é possível, e sim, vamos lá. Eu também acho que é muito difícil. Eu vou mudar, né? Quando me perguntavam no final do ano passado, meio do ano passado, sobre o confisco de contas, eu falava assim, não, isso nunca vai acontecer, tire isso da cabeça, não é possível que isso aconteça. Tá com medo? Não tô com medo, mas hoje eu tenho um receio que possa acontecer. É que assim, se acontecer é uma hecatombe. Mas você sabe por que você tá com medo? Por quê? Porque você dando horas ou mais de 50% do seu patrimônio. Então, mas esse é um problema importante também, né? Porque se você vive no Brasil e você precisa pagar suas contas aqui, não dá para você dolarizar metade do patrimônio, né? É mais complicado. O planejamento financeiro tem que ser revisto. Aí começa a moça do dólar a querer trazer tudo para esse lado. Mas a minha visão continua sendo algo difícil de acontecer. Mas há 8 meses, 9 meses atrás eu achava impossível. Hoje eu acho difícil. Talvez daqui 5, 6 meses eu ache provável. Então a gente não pode esperar acontecer, né? Muita coisa aconteceu que eu achava que nunca ia acontecer. Continuo achando difícil, mas é bom. Com certeza. O que acontece? 1988, 5 de outubro de 1988, a gente tem aí a nossa Constituição Federal, promulgação da Constituição Federal, né? Um momento histórico do Brasil, porque a gente tem o renascimento da democracia no nosso país, tá? E em 1990, a gente tem 90, 91, ali todo aquele governo... Plano Collor.
que né, foi um desastre para o nosso país e a inflação subiu. Depois disso, a gente teve uma emenda constitucional, depois eu ponho aqui com detalhes essa emenda, e na nossa Constituição é proibido esse tipo de confisco, tá? Mas, dando uma visão até um pouco... Não quero ser alarmista, tá, pessoal? Até porque eu não gosto de ser, eu não sou uma pessoa desesperada. Mas tem tanta coisa que a gente está vendo, e eu falo do ponto de vista técnico, porque eu sou jurista há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu posso falar com conhecimento de causa. Tem tanta coisa que não poderia, que numa canetada a gente está vendo. Galera de direito penal aí, se faz um esforço danado para não falar nada, porque é revoltante. E hoje no nosso país, eu sendo bem sincera, eu não sei se isso não seria algo feito na canetada também no Calar da Noite. Então, essa é a nossa grande preocupação. Esse é alerta, né? E esse é um outro ponto que me incomoda bastante, né? Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso. Se você faz algo normal, trivial e sem nenhum problema, você faz num horário comum. Sim. Quando você vota alguma coisa, quando tá todo mundo dormindo, na madrugada, coisa boa não é, né? Se você precisa esconder isso, coisa boa não é. O que acontece hoje que não acontecia antes? A rede social. Verdade. Se não tivesse a rede social, a maioria das pessoas não saberiam o que teria acontecido, porque foi feito de madrugada. A televisão e outros meios de comunicação talvez não divulgassem, até porque a concessão dessas emissoras é feita pelo governo, e talvez você não soubesse. Mas a rede social acaba com esse problema. E aí a gente pode entrar num outro cerne que não vai ser nesse vídeo, mas a gente pode falar depois, que é por que se quer tanto a censura das redes sociais. Né? Vai ser um vídeo de 30 minutos. 30? Acho que dá para fazer uma série de 30 minutos. Mas, basicamente, antes que censurem a gente, não vamos falar. Não, essa palavra a gente não fala aqui, tá? A gente não vai ser censurado. Eu ainda acredito na liberdade de expressão, eu acredito nesse canal. Então, se você está curtindo, quer saber mais do que a gente pensa, se inscreve aqui, não se esqueça. Se você tem interesse em proteger e blindar seu patrimônio aqui em cima, ou aqui, eu não sei onde é que a gente vai pôr, vai ter o QR Code para você entrar lá, você vai ter acesso a todas as nossas empresas e serviços e um atendimento com a gente, tá bom? E acho que é um ponto importante, né? Esse canal, obviamente, a gente tem uma empresa que presta esses serviços e tenta minimizar problemas, não só com investimentos em dólar, como a dona Brenda gosta bastante. Se ele investisse mais em dólar, ele estaria menos preocupado. A gente tem os investimentos também no Brasil, eu acho ainda que tem muita oportunidade por aqui, e diversas outras soluções, tá? Mas o grande objetivo desse canal é poder trazer clareza do que tem acontecido, o que está acontecendo no Brasil, para que você tome as decisões sabendo o que está acontecendo, né? Que muitas vezes a gente ouve tanta coisa de tanto lado que a gente fica meio perdido, né? Muita informação de forma errada também deixa a gente desinformado. Então o objetivo aqui do canal é fazer uma análise do que está acontecendo no dia a dia. Eu e a Brenda, a gente tem visões divergentes de muitos assuntos, então você vai sempre ver dois pontos aqui. Eu sou mais alarmista, ele é menos. Sim, eu sou um cara que sou mais ponderado, a Brenda é menos. Mas acho que é importante ter as duas visões e conseguir ver isso, mas você vai conseguir estar informado de tudo que está acontecendo, tendo essas visões e aí sim buscar as soluções. E não deixa de acionar o sininho aqui para ver os próximos vídeos, porque a gente vai fazer um vídeo semana que vem, não sei se ainda essa semana ou semana que vem, falando de quais são as possíveis medidas que você pode ter para minimizar problemas como esse. Com certeza. Tá? Para se proteger contra problemas como esse que podem ou não acontecer. Mas como que você já fica mais tranquilo e tem um caminho mais fácil? Você entendeu que eu tenho razão, você não tem que fazer mais investimento novo? Eu acho que o mercado internacional é super interessante Você pode e falar possível, que a sua esposa tinha razão? mas o nacional também é muito bom. Você pode falar que a sua esposa tinha razão? Esposa sempre tem razão. Valeu, galera! Um abraço!